Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. E o que te atraiu o Bitcoin? Por que o Bitcoin te atraiu? Como você fala, você veio de uma situação acadêmica de economia, de estudar mercados financeiros e tudo mais. Quando que o Bitcoin entrou na tua vida e por que ele atraiu você? Desde o primeiro semestre de faculdade, eu fiz engenharia, inclusive fui o primeiro do Brasil no ENAD, engenharia de produção, que é a otimização matemática. E eu apliquei essa otimização matemática no direito e na economia, em uma disciplina que chama Análise Econômica do Direito. De uma maneira muito simplificada, a análise econômica do direito usa microeconomia, teoria dos jogos, diversas teorias matemáticas e econômicas para determinar a modificação de comportamentos com modificação de regras. Se a gente mudar a penalidade em X%, se a gente reduzir a chance de impunidade em X%, como os comportamentos vão mudar. Inclusive, dentro da teoria dos contratos, se explica que todos os agentes são imperfeitos e todos os contratos são imperfeitos. Porque um contrato muito completo, ele tem um custo absurdo para ser feito, ele não tem nem como você compreender, né? Entendi. Então existe uma quantidade ótima de cláusulas no contrato para que ele seja compreensível e que ele limite e dê poderes equivalentes às duas partes, não é isso? Então a análise econômica do direito estuda isso que eu estou lhe dizendo, que é a racionalização de instrumentos legais, tanto lei quanto contrato, constituições. O Bitcoin, para você entender completamente o Bitcoin, você tem que ter alguma noção de informática, alguma noção de sistemas distribuídos, alguma noção de governança, para entender o que é uma plataforma, o que é como é um sistema de consenso como o Bitcoin, como é que tem um negócio desse que não tem dono, como é que você entende de um negócio desse, e ao mesmo tempo você tem que ter noção de economia austríaca. Se você não tiver noção de economia austríaca, se você achar que a inflação é IPCA e não aumento da base monetária, você vai defender até o fim o seu dono. Você vai querer ser escravo pela própria natureza até o fim, não é isso? Então, aí que tá. Eu acho, Renatão, que assim, o Bitcoin, ele se tornou uma coisa meio abstrata, eu às vezes até com as pessoas com medo. Cara, as pessoas têm medo, por exemplo, de botar o dinheiro no tesouro. Quando começou os carros, as pessoas tinham medo de carro? Provavelmente sim. E energia elétrica? O cinema também, lembra? E energia elétrica, as pessoas tinham medo da energia elétrica? Tem uma disputa ali do... Deve ter medo. O Edson e o Tesla. Tinha motivo para ter medo? Ele matava os cachorros para falar, a corrente alternada mata. Corrente contínua. Tem que usar corrente contínua e não alternada. O cara tem motivo, deve-se ter medo de carro e de energia elétrica? Não. Sim. Por quê? O medo que mantém você vivo, né? Depende. Se é uma coisa que você não conhece, você vai... Freeze te paralisa. Isso. O medo te paralisa. Você tem que mexer no negócio que você não entende. Eu estou dizendo, o maior investimento... Hoje em dia a gente vive em um ambiente de juro negativo. A inflação real aumenta da base monetária. Se você não tem agora... O que você fala de base monetária? Ou seja, a quantidade de grana aumenta, aí você, como tem mais dinheiro naquele país, as coisas começam a valer tem mais dinheiros. Tem mais dinheiro e menos riqueza. Se o Brasil crescer agora 50%, ele não volta ao que era em 2011. Se o Brasil agora subir em dólar nominal 50%, ele não vai voltar a ter a riqueza que tinha em 2011. Se você considerar em relação ao resto do mundo, se dobrar, não chega. É isso. Então, tipo assim, como é que a gente está em um país que em relação ao resto do mundo, a cada 10 anos, está valendo metade do que valia antes, né? E as pessoas não percebem isso, né? É o negócio do sapo na panela, né? Aí vai esquentando. Você vai perdendo, você vai sendo diluído em 20%, 30% ao ano. E o pior de tudo, você tem um investimento lá, investimento entre aspas, porque não existe nenhum investimento em banco e nada disso, juro negativo não é investimento, não é isso? Você não tem VPL positivo. Aí você chega no banco, o cara vai lhe pagar 15%, imprime 20% mais reais, você perdeu 5%, não é isso? E aí o cara ainda vai botar você para pagar imposto de renda. Sobre aquilo que você ganhou. Na verdade, a correção monetária seria mais do que o que você recebeu, né? Entendi. Ou seja, é um falso ganho. Eu acho que eu estou ganhando alguma coisa nominal ali e perda real. Em CDB ou no Tesouro, ou seja lá o que for, porque ele ganha um pouquinho acima da inflação, mas na realidade a inflação real dos valores é acima do que o mercado financeiro me paga. É isso. Pois é. E a tendência agora? O plano real, antes de 98, o plano real era a dolarização, que é o que Milei quer fazer na Argentina. A gente tinha reais. Que era 1 por 1, ele começou a 1 por 1. Isso. E existia banda cambial e tal, não existia câmbio flutuante. Depois de 98, que teve a crise cambial, ele disse, olha, agora vai acabar esse negócio de garantir, não vai ser dolarização mais. Vai ter câmbio flutuante, mas vai ter responsabilidade fiscal, não é isso? Não gastar mais do que você arrecada. E vai ter superávit primário. Vai ter responsabilidade fiscal com calabouço fiscal? Vai ter superávit primário?
Acabou o Plano Real. É isso aí. A gente vai viver nos próximos anos o que era antes do Plano Real. Quanto é que foi a inflação nos 6, 7 anos antes do Plano Real? Chegou a 110% do overnight. Uma moeda de aço de um cruzeiro de 96, comprava o de 86, comprava um pão de uma moeda de R$1 em 94. E entre 94 e 96, sei lá, 8 anos, foi 2 milhões e 750 mil vezes, não é isso? 2 milhões de moedas de um cruzeiro e 750 mil comprariam a moeda de R$1, não é isso? Era 2,750 que virou R$1. Que foi a moedinha que eu dei de presente lá no Vilela, não é isso? Eu digo aqui a Constituição e aqui a moeda que a Constituição fez, não é isso? E o pessoal depois ainda fez um vídeo dizendo que não, que a Constituição não aumentou a inflação, não tem nada de direitos sociais, não gera inflação, não é isso? E gera. É isso. Voltando à BIPA, eu não acredito que a BIPA vai existir na próxima década. Eu acho que aqueles caras vão falir ou vão ser fechados involuntariamente. Eu acho que a gente vai ser... As pessoas que não quiserem ser escravos pela própria natureza vão ser perseguidos nesse país mais do que eu sequer já foram. Mas se esses caras existirem por mais 1 ou 2 anos, eles podem ser úteis para salvar nossas famílias, né? Você acredita que quem continuar na situação tradicional de troca de grana nos próximos anos aí vai tender ao fracasso, à bancarrota mesmo? Sim. Quem manter o seu dinheiro em moeda tradicional vai... Por que esses caras estão queimando dinheiro? Por que esses caras estão queimando dinheiro? Cada pessoa que usar seu código, mas não minta pra mim na BIPA. Não minta pra mim. Eles dão R$100. Os R$100 que eles dão é mais do que o cara ganha de FII. O cashback é mais do que... Eles estão queimando dinheiro. Como o PayPal queimou dinheiro pra aumentar cliente. Essas empresas todas aí queimam dinheiro pra o cara aumentar o cliente, não é isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque a gente vive num mundo sem yield. Não tem um lugar que você bote seu dinheiro e tem um retorno positivo. Então o que é que o cara faz? O cara faz uma empresa que queima o dinheiro pra aumentar o número de usuários, o valuation explode e o cara vende empresa, não é isso? Sim. É lógico o que você tá falando, é muito lógico o que você tá falando. Muita gente me critica, mas quem não tiver pelo menos 50% do patrimônio em Bitcoin não pode dizer que é Então, opositor desse cara, regime. mas vamos lá. É compassa financiador de brega não é isso? Sim, porque você tá botando dinheiro e quem... Sim. Porque assim, poucas pessoas sabem. Quer ver uma coisa que... Vamos falar até uma coisa mais simples, assim, que eu tenho... Às vezes eu tenho ódio. Às vezes eu faço live, né? Eu tô no Papo Peripatético, né, Rian? Se alguém quiser assistir, se inscreva lá no Instagram, porque assim, 2, 3 vezes por semana eu caminho de manhã e troco ideia com as pessoas. Renatão, as pessoas não têm ideia. Elas não têm ideia. Por isso que eu quero, aos poucos, trazer isso daqui à tona. Do que você diz, o quanto que as pessoas estão financiando o vagabundo, financiando todo o sistema podre e tudo mais. Rosemary Noronha, como é o nome do filho lá, do cara que tava com um relógio de 5 milhões de reais. Pois é, você quer financiar todo o outfit dele ali era de milhões e milhões. Quem compra o filho ações, do... Como é que chama lá? Sei lá. Do cara do TE lá, como é que é? Se disser o nome, é capaz de você ser perseguido. Não, então eu não vou falar. É melhor nem dizer. Então era o... Mas será o Benedito? Eu não sei o nome dele, mas vai saber. Aí o que acontece? O filho do cara tinha milhões no corpo, né? Era o relógio, era a roupa, era a jaqueta, era o óculos, era uma coisa maluca. E ninguém falou nada, né? Tal, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É esse ponto. As pessoas, Renatão, elas não sabem que quem paga a polícia, que quem paga o político, quem paga o professor municipal, estadual e federal, quem paga o asfalto, quem paga os benefícios lá de R$600, né? Mas ela acha que o governo emite dinheiro, esse dinheiro surge do nada e esse dinheiro é distribuído para pagar os salários. Tem gente que ainda acha que tem lastre em ouro, porra. Tem gente que ainda acha que tem lastre em ouro o dinheiro, não é isso? E as pessoas não sabem que o dinheiro que os governantes pagam de todas as despesas municipais, estatais e federais, quem paga é ela, através do quê? Ela comprou o gás, ela comprou o arroz, ela comprou o sapato, o refrigerante, o narguile, em média 50% é dinheiro que vai para imposto. O maior tributo, a maior fonte de enriquecimento do Estado não são os tributos, é o aumento da base monetária. Entendi, ele imprime dinheiro acima do que pode e vai tocando na... Não, pode o que ele quiser agora com calabouço fiscal, não é isso? Se você tá me ouvindo, se você tá vendo esse programa, tudo que eu tenho a lhe dar, e de informação, eu lhe dou de graça. É só tempo que a gente cobra. Bote na internet aí, no L de Liberdade, Bitcoin Red Pill. Meu livro tem de graça ditado. Pesquise na internet que você acha ele de graça em qualquer formato que você imaginar, até ditado. Se você for analfabeto, você consegue ler, ouvir ele.